Olá, boa tarde. Segunda-feira, feriado. Tem gente que sai para passear, tem gente que prefere ficar em casa, mas todo mundo aproveita. 21 de abril é feriado nacional da Inconfidência Mineira e hoje nós vamos conversar muito sobre esse importante fato da história do Brasil. Mas será que todo mundo sabe o que significa este feriado? Vamos ver. Você sabe por que segunda-feira é feriado? Acho que é... Não sei. Acho que é Páscoa, sei lá. Sabe por que segunda-feira é feriado? Porque é o dia de Tiradentes. Sabe quem foi Tiradentes? Não sei. Você sabe quem foi Tiradentes? Foi um mártir político e pensava avançadamente na frente dos outros naquela época e por pensar diferente foi entregue para os seus próprios colegas. E hoje eu recebo o Bruno Alves, o professor de História, que vai falar pra gente sobre a Inconfidência Mineira e o Tiradentes. Boa tarde, Bruno, seja bem-vindo à Redação Regional. Boa tarde, Ione. Inconfidência Mineira, ela é o principal movimento de independência do Brasil em meados do século XVIII. Então, é claro que é uma das primeiras coisas que nós aprendemos no colégio, porque dentre tudo aquilo que estava acontecendo no Brasil naquela época, foi o que mais se destacou, né? Então, tiramos o nosso primeiro mártir, o nosso primeiro herói da independência desse movimento. Que foi o Tiradentes. Que foi o Tiradentes. Explica pra gente como se deu a Inconfidência Mineira, o que alavancou para ela ter acontecido. A Inconfidência Mineira, ela é o reflexo de tudo aquilo que estava acontecendo na capitania de Minas Gerais naquela época. Então, naquela época, a extração do ouro no Brasil, ela começava a decair. E isso gerou um grande problema, porque a coroa portuguesa necessitava desse ouro, né? E o governo português, ele acreditava que esse ouro estava decaindo, não porque as jazidas estavam secando, mas principalmente porque havia muito contrabando. Então, o controle que os portugueses exerciam na região de Minas Gerais começou a aumentar. Então, isso gerava cada vez mais a insatisfação da população na região, né? A coroa portuguesa, ela cobrava diversos impostos, né? O quinto, que era 20% da produção de ouro de cada um daqueles que trabalhavam na região, deveria ir diretamente à coroa. E também tinha o imposto chamado derrama. Esse sim foi o grande fator para o início da Inconfidência, porque a derrama seria um conjunto de tudo aquilo que os moradores tinham atrasado, eles deveriam pagar à coroa portuguesa. Então era extremamente difícil para a população pagar tudo aquilo que devia de uma vez. Então foi o fator inicial para a Inconfidência Mineira. Que foi a revolta deles, né? Foi a revolta, né? Os membros da Inconfidência Mineira, eles eram, no geral, eles eram membros da elite, né? Então, é um movimento que tinha influências do iluminismo. O iluminismo vinha da França. O iluminismo, eles tinha já levado a independência das 13 colônias da América do Norte, os Estados Unidos, e aqui no Brasil nós víamos o reflexo do iluminismo também na região das Gerais. Principalmente porque, sendo um movimento das elites, essas elites elas sempre tinham contato com o que estava acontecendo lá fora. Eles iam estudar, voltavam, né? Então trazia para cá, para o Brasil, também essa influência. E como se deu o desfecho da Inconfidência Mineira? Como terminou esse movimento? Bom, é um desfecho triste, né? Porque o próprio Tiradentes, ele acabou sendo traído. Ele não era membro dessa aristocracia, ele não era membro dessa elite, apesar de ser filho de português. Ele era filho de um português, dono de terras, e de uma portuguesa nascida no Brasil, né? Só que ele ficou órfão muito cedo. Então, a família dele, ele foi criado por um tio, a família teve que se desfazer das terras, então ele, para pagar as dívidas, então ele não teve contato, ele não teve as mesmas oportunidades que esses outros membros da Inconfidência Mineira. O Tiradentes, ele acabou tendo contato com a Inconfidência, com o Iluminismo, quando ele entrou para o Exército, quando ele virou um militar. Durante toda a vida dele, ele teve vários empregos, várias ocupações. Ele foi tropeiro, que também é muito importante, ele levava mantimentos, ele levava cargas para a região das Gerais. Ele foi um mascate, ou seja, um vendedor de porta a porta, né? Ele foi um
dentista, né? Daí que vem o apelido Tiradentes, e também acabou sendo mais conhecido quando ele virou um militar. O Tiradentes, ele acabou sendo traído exatamente por um dos membros dessa Inconfidência, que foi o José Silvério Reis, né? O José Silvério, ele acabou delatando todo o plano que os Inconfidentes tinham em troca do perdão das suas dívidas. Sim. Então, antes mesmo da rebelião estourar, antes mesmo da revolta acontecer, a coroa portuguesa mandou prender todos os membros da Inconfidência. E, infelizmente, o único que foi condenado à morte, o único que foi executado foi o próprio Tiradentes. Talvez por ter menos influência política do que os outros membros da Inconfidência, que eram todos partes da aristocracia. Bruno, e na morte de Tiradentes, teve violência mesmo? Como que foi isso? Olha, de fato, o Tiradentes, ele acabou sendo o único executado. Todos os outros membros da Inconfidência, eles foram ou levados para Portugal ou levados para a África. O Tiradentes, ele foi executado no Rio de Janeiro, em 21 de abril de 1792. Daí nós temos o nosso feriado, né, de Tiradentes. Sim. E o corpo dele acabou sendo esquartejado e espalhado pelo Caminho Novo. O que era esse Caminho Novo? Era o novo caminho que levava do Rio de Janeiro até a região de Minas Gerais, que era por onde deveria escoar a produção que vinha da Minas Gerais até a região da capital, que era o Rio de Janeiro, né? Então, como exemplo, para que aquilo não acontecesse de novo, o corpo dele foi exposto, a cabeça e os 4 membros foram expostos através do Caminho Novo, que era essa estrada que ligava o Rio de Janeiro à região de Minas Gerais. Sim, Bruno, eu vou te interromper um pouquinho, porque agora eu vou falar sobre o Santa Portal. Você conhece o Santa Portal? Pelo portal da Unisanta, você tem todas as notícias da nossa região e o que é destaque no Brasil e no mundo, com uma linguagem simples e direta. E você pode participar mandando fotos ou vídeos, ou simplesmente alguma informação importante pelo Você no Santa Portal. Também é possível acessar a programação da 107,7 FM, a Rádio Santa Cecília, e também rever programas exibidos na Santa Cecília TV. Acesse o santaportal.com.br. E voltando a falar com o Bruno, eu quero fazer uma perguntinha para finalizar. A Inconfidência Mineira e o Tiradentes, o que eles influenciaram, que o movimento influenciou na continuidade da história do Brasil? Olha, a Inconfidência é importante pela criação do mártir, né? Como ela já representava toda a insatisfação, pelo menos daquela região, com a coroa portuguesa, ela acabou que criando um herói para o Brasil. Todo país precisa de um símbolo nacional. Sim. Então, a Inconfidência Mineira, ela nos deu esse símbolo, que é o Tiradentes, né? Ele acabou morrendo pelo seu ideal, e acabou se tornando um mártir. A partir dali, toda a insatisfação, todo o movimento anti-coroa portuguesa que acontecia no Brasil, tinha também como exemplo, tinha como influência o que havia acontecido na região de Minas Gerais. E isso até hoje, né? Até hoje. Nós temos na bandeira de Minas Gerais os escritos que significam liberdade, ainda que tardia, o que é muito representativo. Todo mineiro adora a sua bandeira e deu ao Brasil o nosso grande herói, né? E demorou, não é isso, Bruno, até ter outro movimento de separação da coroa portuguesa? Demorou, mas é importante lembrar que durante todo o século XIX, ou seja, após o movimento da Inconfidência, muitos outros movimentos estouraram aqui no Brasil, sempre com a insatisfação em relação à coroa portuguesa, né? Um dos fatos que ajudaram a sanar um pouco essas revoltas foi a vinda da família real. Então, quando a família real vem para o Brasil, isso leva ali uma calmaria à nossa região. Só que as mesmas insatisfações que existiam antes, com o alto controle de Portugal, a alta cobrança de impostos, tudo isso continua, principalmente lá na região das Gerais. Sim. Muito obrigada pela sua entrevista, Bruno, por todas essas informações. Boa tarde. E hoje, feriado, que agora todo mundo já sabe o significado, eu me despeço de vocês. Aproveite o restinho do dia, porque amanhã todo mundo volta a trabalhar e eu espero você. Tchau!